Graças a Deus. A paz do Senhor aos irmãos. Glória a Jesus. Quem veio adorar ao Senhor? Você veio, esse irmão que está do seu lado veio adorar ao Senhor. Olhe para ele, vê se ele está com o rosto de adorador, vê se ele está parecendo um adorador, vê se ele se embelezou como um adorador, vê se ele tem sorriso de adorador. Aleluia! Às vezes o nosso rosto não expressa, porque temos lutas, irmãos, temos problemas. Às vezes entramos aqui, irmãos, sem nem ter o que falar, não sai voz. Tamanhas são as guerras que travamos. Mas quando o louvor é entoado, mesmo no seu cantinho, mesmo em silêncio, você às vezes geme, e o Espírito Santo dentro de você, com gemidos inexprimíveis, ele arranca a tua adoração e ele leva até o trono. E parece até que Deus está em silêncio. Quem está precisando de uma resposta de Deus essa noite? Quem está precisando ouvir a voz de Deus essa noite? Quem está precisando ouvir a voz do Pai essa noite? Eu hoje estava em casa e preparando uma mensagem para trazer para os irmãos, para a noiva de Cristo. E eu pensava, muito importante para quem eu vou levar a mensagem, porque é para a noiva de Cristo. Enquanto eu preparava, irmãos, meu filho entrou em contato comigo pelo WhatsApp. Pai, show, dá uma carona hoje? Eu falei, dou, claro. Aí ele perguntou assim, é o senhor que vai pregar? Eu falei, sim. Ele, então tá bom. Aí você vê o coração do pai, né? Ficou todo... Eu falei assim, eu pensei, ele quer ouvir a voz do Pai. Oh, glória! Aí eu pensei, o Pai falou comigo, a minha noiva precisa querer ouvir a minha voz. Oh, glória! A minha voz é que faz a diferença. Amém. Às vezes a gente acha que o nosso pecado impede, pastor Sebastião, a gente ouvir a voz de Deus. Ei, Caim matou quem? Caim matou quem? Abel. Deus falou com ele em seguida. Diga para o seu irmão, Deus falou com Caim em seguida. Deus é o Deus de chances. O triste não é pecar, é não querer sair dele. Aí é triste. Irmãos, Deus nos deu uma mensagem que eu tenho certeza que vai fazer um efeito poderoso na sua e na minha vida essa noite. Que vocês têm percebido nas últimas semanas como é que tem sido a ministração. A gente coloca aqui numa apresentação, não é isso? Em PowerPoint, e a igreja vai acompanhando. Deu problema, não funcionou. Mas não tem problema não. O Espírito foi me lembrando de tudo. Eu anotei aqui no papel. Amém. Glória a Deus. Seja de Deus mesmo. E o que Deus quer, Ele vai falar conosco essa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? Mas antes, deixa a gente conhecer quem está nos visitando pela primeira vez hoje. Dá um sinal com a sua mão. Olha, lá atrás tem um casal, aqui um irmão abençoado. Fique com a mão levantada assim, por gentileza. Mais alguém lá na galeria, nos visitando pela primeira vez? Não? Como é que nós vamos dizer para os nossos irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre. Fique com a gente, nós amamos vocês e Jesus também. Visitante, seja
e Salvador, Jesus Cristo, tenham liberdade para adorar a Deus. Amém? Graças a Deus. Amados irmãos, vai ser diferente. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Eu não vou falar o versículo, mas também não vou deixar você pedir revelação a Deus, porque a gente vai demorar. Pode ser que com alguns ele revele rapidinho, com outros demore mais um pouco, né? Mas eu vou te falar qual é o versículo. Eu só peço que abra em Mateus 5 e em seguida olhe para mim, por gentileza. Eu vou fazer uma pergunta a você e em seguida eu vou dizer qual o versículo que nós vamos ler. Kézia, Kézia está lá embaixo escondido. Achei você, Kézia. Está vendo? Glória a Deus. Todos abriram Mateus capítulo 5? Amém. Pai, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, na tua casa. Sabemos que não merecemos tamanha graça, tamanho amor, tamanha bondade que o Senhor manifestou naquela cruz, enviando o seu único filho para morrer por todos nós, os que cremos, Pai, e recebemos, somos beneficiados com isso. Então tenhas liberdade mais uma vez, amado Espírito Santo, e vamos juntos fazer esta grande obra, Pai. Perdão, Senhor, perdoa os nossos pecados, purifica-nos, Pai, pelo que o Senhor já fez na cruz. Nós somos gratos, porque ali há perdão para cada um de nós. Joga por terra todo o mal, todo o intento de Satanás, tudo que vem a tentar atrapalhar, gerar confusão, arrancar a boa semente que vai ser semeada. Nós ordenamos, fique lá fora, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente ler o versículo. E aí depois que você se sentar, eu vou lhe pedir paciência. Você vai ter que acompanhar na Bíblia. Eu acho que isso foi proposital, eu acho que não foi nem mais um inimigo não. Irmão Lúcio, acho que foi Deus. É para todo mundo passear na Bíblia, né? De repente ele está ficando mal acostumado, e os versículos já ficam aqui, não precisa nem abrir, e a gente vai embora, irmão Sabininho. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: quem já entregou a sua vida a Jesus Cristo, levante a sua mão. Quem tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Olha, a grande maioria, né? Pode arriar. Eu vou lhe fazer uma pergunta para reflexão, em seguida nós vamos ler um versículo da Bíblia. Depois, Bíblia, que aceitamos a Jesus Cristo, depois, irmão Alexandre, que entregamos a vida ao Senhor, nós estamos livres da condenação, quando cremos e nascemos de novo. Estamos livres da condenação eterna, agora nós temos vida eterna. Amém? Quem concorda, diga amém. Amém. Mas isso é para depois que você morre. E para a vida, o que é que Jesus espera de você e de mim? O que é que Jesus espera da gente depois que a gente entrega a vida a Cristo? Mateus 5, versículo 20, por gentileza. Se você achar, diga aleluia. Aleluia. Isso, então versículo 20. Eu vou ler, depois eu vou pedir à igreja para ler. Quando eu terminar a leitura, a igreja leia. Mateus 5, 20. Diz assim a palavra do Senhor: porque vos digo, quem está falando é Jesus, tá, irmãos? Essa frase aqui é dele. O que está, não sei se a tua Bíblia tem, mas algumas está em vermelho, normalmente é Jesus falando. Então Jesus fala assim, ele está no Sermão da Montanha: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A igreja leia, por favor. Eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Amém. Pode tomar o seu assento. Eu vou pedir que você hoje não feche a Bíblia. Nós, ultimamente, principalmente quarta-feira e no domingo, os irmãos que estão vindo estão percebendo que as ministrações estão sendo praticamente um estudo. É uma ministração onde a gente faz a leitura de alguns versículos, mas que concordam para um assunto que está sendo ministrado.
Então é importante você estar atento, prestar atenção, Thales, e acompanhar na sua palavra. Acompanha aí na Bíblia, né? Isso é importante. O que às vezes me assusta, irmãos, e por incrível que pareça, né, isso acontece hoje. Irmã Andréia, acontece hoje na igreja de Cristo, irmão William. Sabe o que? Tem crente, isso só não acontece aqui em Jardim Monteiro, nem com os nossos visitantes, os irmãos que estão aqui, não acontece. Mas tem crente, deve ser em outras igrejas, né, lá em São Paulo, outros estados, mas tem crente que passa uma semana inteira e não lê a Bíblia. E não lê a palavra. Se a gente não tiver tempo para ler a Bíblia, a gente está perdendo tempo de vida, porque a palavra é vida. Eu fiz uma pergunta: o que é que Jesus espera de você e de mim hoje? Eu fiz essa pergunta propositadamente, porque íamos ler Mateus 5,20. Nesse texto, irmã Jurema, Jesus diz o seguinte: Israel, ele está no Sermão da Montanha, os discípulos estão em torno dele, tem uma multidão, Isaac, e ele diz o seguinte: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Fariseus eram aqueles religiosos da época de Jesus, que seguiam leis e tradições. Escribas eram os escritores, os que escreviam a palavra. Teoricamente, era quem conhecia mais, era quem, entre aspas, era mais santo, era mais puro, era mais correto. Porém, no discurso de Jesus, irmã Juliana, ele para e ele diz o seguinte: se a justiça de vocês não exceder a desses homens, não é esses aqui, é daqueles de lá, né, daquela época que eu estou apontando para cá, mas eu estou falando, me referindo a eles, escribas e fariseus, se não exceder a deles, olha o que Jesus fala, o que está escrito na sua Bíblia: não entrareis. Quem aqui quer entrar no reino dos céus? Eu quero. Acho que só a metade. Pergunta para o seu irmão: irmão, você não quer entrar no reino do céu? E aí, ele quer, está em dúvida? É que de repente ele pensou que eu perguntei que era para agora, irmãos. Não é agora não, é no tempo de Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Fique em paz. Só que aí Jesus coloca uma condição, irmã Rita: a sua justiça, o seu estilo de vida, a sua prática de vida, o seu caminhar, a sua conduta, ela tem que ser melhor, eu estou traduzindo, do que esses escribas e fariseus. Eles se baseavam na lei. Qual era a lei? 10 mandamentos. Mas além dos 10, não é? Tinham mais 613. Diga 613. Era uma coisa de louco. Regra para tudo, Breno. Se tu me olhasse piscando o olho de cada vez, talvez tivesse um problema. Tinha regra para tudo, além dos mandamentos. Aí eu estava estudando, avaliando, pesquisando o presbítero Renato, e eu cheguei a uma conclusão: por que Jesus faz esse pedido, irmã Cláudia? Porque a justiça deles, teoricamente, presbítero Silas, já era exagerada, já era algo que para alcançar era difícil, irmã Vivi. Mas agora ele diz que você tem que ser melhor do que eles. Deixa eu te fazer uma pergunta: sobrou alguém para entrar no reino dos céus depois dessa exigência de Jesus? E aí o que a gente faz? Aí eu me deparei, você está com a Bíblia aí, então abra ela por gentileza, Romanos, capítulo 3, verso 10. Romanos 3, avança um pouquinho, né? Depois vem Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos.
isso mesmo? Acho que é, né? Romanos capítulo 3. O que está escrito na sua Bíblia no verso 10? Leia para mim no 3. 1, 2, 3. Como está escrito, não há justo, nem um sequer. Meu Deus. Ó, gostei da leitura, vocês, todo mundo comeu hoje, hein? Glória a Deus. Me ajudem, por favor. Vamos ler assim forte, porque até são os versículos aqui, né? Você leu em Romanos 3,10 que a Bíblia está relatando que não há um justo sequer. E agora? O que fazer, Renan? O que a gente faz, irmão? Se Deus olha do céu e olha para a terra, pastor Sebastião, e ele diz, pastor Vanderlei, eu olhei, não tem um. Quem vai entrar no céu? Como? O que é que a gente vai fazer? O Leandro está assustado? Fica calmo. O Leandro ficou pai. Vamos dar um... Ele deu um jeito. Diga para o seu irmão, o pai já deu um jeito. Deus nunca é pego de surpresa, irmãos. Tem coisas que a gente às vezes questiona. Ó, aprenda uma coisa que eu aprendi e trago para toda a minha vida. Nunca duvide do amor de Deus por você. Independente do que você está vivendo ou passando, nunca deixe a dúvida entrar de que Deus realmente te ama. É importante a gente ter isso como base na nossa vida, porque vai ter lutas que você vai enfrentar, que você vai passar, e se você não acreditar nisso, talvez você sofra mais do que o necessário, do que aquela situação vai lhe exigir. Romanos 8:28 diz que tudo, diga, tudo é tudo. Isso é fantástico, né, irmãos? Nada é nada, mas tudo é tudo. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Pastor, até quando eu erro, ó, não se escandalize comigo e não saia pensando algo errado. Escute tudo até você entender. Até quando você errar, se você acreditar que o Senhor é bom, que Ele tem o melhor para você, entendendo isso, você não quiser permanecer no erro, esse erro vai contribuir na frente para benefício seu. Pastor, então é para eu errar? Não, porque senão tu sofre. Eu não estou falando isso, mas eu estou dizendo, você ainda está em um corpo, em carne, você é pecador, você falha, vai acontecer erros na sua vida. Sabe o que eu tenho percebido, irmãos? Que o maior problema que a igreja tem enfrentado não é nem o pecado, não, irmãos. Não é o pecado, irmãos. Não é não, pastor? Não é. É a condenação do pecado. É a culpa do pecado. Por que Adão ficou escondido? O que ele sentiu? Diga para o seu irmão, culpa. A culpa gera medo. A culpa e o medo te afastam de Deus, nos afastam de Deus. Então é preciso a gente entender o que está sendo explicado aqui, Juliano. Isso é preciso. Não deixa a sua mente de ninguém, irmãos, vagar. Isso é muito importante. Eu quero que você saia daqui gravando o que eu vou falar agora, até o final. Então por isso você não pode nem piscar, nem respira. Não, respira, senão... Mas preste atenção, por gentileza. Depois você pode fazer qualquer coisa, quando acabar o culto. Eu estou falando qualquer coisa, não é de pecado não, tá? A gente tem que explicar tudo. Mas preste atenção. Vai ser muito importante para a sua e para a minha vida. Eu entendo, irmãos, que
Satanás não queria de jeito nenhum que você ouvisse o que você está ouvindo e o que você vai ouvir até o final desse culto. Porque o que atrapalha a sua e a minha caminhada com Deus não é o pecado, é a condenação, é a culpa, é o peso da culpa, quando a gente não entende como o reino de Deus funciona hoje. O que Jesus está esperando de você e de mim? Pastor, o senhor já leu, nós lemos, ele está esperando que a nossa justiça exceda a dos religiosos na época dele, irmão Roberto. Não é só isso. Porque a própria Bíblia nós lemos, Romanos 3, versículo 10, não há um justo sequer. Mas para entrar no céu, a justiça do ser humano tem que exceder a dos religiosos da época. Pastor, pelo amor de Deus, qual é a solução? Deus, ele providenciou uma substituição divina na cruz do Calvário. Aonde está isso, pastor? Abra a sua Bíblia. Tem versículos, irmãos, que eu vou ministrar durante semanas, até ficar gravado dentro da nossa alma. Porque o que vence todos os problemas da vida não é a nossa sabedoria, ou melhor, inteligência, não é a nossa habilidade, capacidade, não é o dinheiro que nós temos, não é o conhecimento. O que vence as lutas na sua e na minha vida é a palavra de Deus, irmãos. Jesus, quando foi tentado, ele usou a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Eu e você, quando enfrentarmos problemas, a gente tem que usar a mesma coisa. Está escrito, mas para usar eu tenho que saber. Eu vim agora com a minha esposa no carro, com meus filhos, e eu vim ouvindo a rádio, uma rádio cristã. E a locutora falou assim, ó: se você tem Deus, o resto é detalhe. Eu parei e falei para ela, não é bem assim não. Por quê? O Espírito Santo me lembrou de um versículo na Bíblia. Olha só o versículo que ele me lembrou, presbítero Aguinaldo. O meu povo. Eu falei, o quê? Ele, o meu povo. O meu povo. Povo de quem? Dele. Quem é o povo dele? A igreja. Diz o versículo, o meu povo erra. 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 Porque falta o conhecimento de quê? Da palavra. É aí que o diabo pega o crente. Então vamos para a palavra, 2 Coríntios 5, 21. Abra aí, por gentileza, a sua Bíblia. 2 Coríntios 5, 21. Em nome de Jesus Cristo, a minha oração é para que você não saia daqui pensando diferente do que eu estou falando. Porém, 2 Coríntios 5, 21. O que eu falar que não esteja na Bíblia, não absorva, não fique, mas se for na Bíblia, peça ao Espírito de Deus para confirmar, para revelar. 2 Coríntios 5, 21. Vamos ler juntos? No 3. Achou aí, Juliana? Achou, Ana Maria? No 3. 1, 2, 3. Aquele que não conheceu o pecado e o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meu Deus! Não tinha um justo sequer. Agora apareceu um montão. Cadê eles? Levanta a mão. Cadê eles? Cadê? 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 Acenda assim, acenda os justos. Alamas. E a gente precisa avançar para entender, irmãos. Preste atenção. O que eu vou falar aqui é muito importante para a sua, para a minha, para a nossa vida, Isaac. A gente vai acabar com muito problema na nossa vida, mediante o que nós vamos compartilhar. E o que nós estamos compartilhando, você vai poder ajudar mais pessoas. Quantos talvez você conheça que estão caminhando na igreja, mas durante muito tempo enfrenta problemas de pecado, mas o mesmo problema durante anos. E talvez você, alguém, não consiga entender, mas como isso? E a gente vai entender, irmão Jair.
E o Jairo se escondeu também, está lá atrás hoje. Oh, glória. Presta atenção. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado. Quem é que não conheceu o pecado? Jesus. Olha só. Pedro, um homem de ação, irmão Brian, ele diz assim, ó, ele nunca cometeu o pecado. João, o homem do coração, irmão Lúcio, ele diz assim, ó, nele não há pecado. Paulo, o homem de conhecimento, presbítero da lei, ele disse assim, ó, ele não pecou, não conheceu, não tem. Ele não cometeu, nele não havia, e ele não conheceu. Paulo diz que ele não conheceu. Pedro diz que ele não cometeu. João diz que nele não havia. Preste atenção, você leu na Bíblia, Breno. Ele tinha pensamentos errados, Jesus. Ele algum dia falou algo que não condiz com a justiça. Ele algum dia traiu, ele errou, ele cometeu algum delito. O que é que Jesus fez de errado para ele ser pecado? O que você acha que Jesus fez de errado, irmão? Diga para o seu irmão, Jesus nunca pecou. Diga para o seu irmão, nele não havia pecado. Jesus nunca errou, nunca pecou. Ele nunca cometeu um delito. Jesus sempre foi íntegro, foi reto, foi justo. Mas a Bíblia diz que o Pai fez ele pecado. Irmã Vitória, no seu lugar, no meu lugar. Diga para o seu irmão, foi no seu lugar, meu irmão. Foi no seu lugar, Isaac. Foi no seu lugar. Ele nunca cometeu um erro, ele nunca pecou, ele nunca errou, mas ele recebeu nele, ó, escute isso, durante a Via Crucis, quando ele caminhava carregando o madeiro, ele ficou trôpego, ele tropeçou algumas vezes, mamãe. Por que, irmã Núbia? Para que eu e você, se viermos a tropeçar, a gente pode se escorar nele. Ele já venceu. Foi colocado nele uma coroa de espinhos. Para quê, irmãos? Para que toda depressão que venha sobre a sua mente, pensamento negativo, de tristeza, de derrota, de morte, seja arrancado de você e de mim. Ele apanhou as costas dele, ficou dilacerada. Para quê? Para que todo mal, enfermidade, miséria, pobreza, tudo saia, não chegue em você. Ele não tinha erro, ele não tinha pecado, ele nunca falhou, mas ele recebeu o seu e o meu pecado. Agora pergunta o seu irmão, para que ele fez isso, irmão? Para que Jesus fez isso? Glória a Jesus. Levante a sua mão. Pode liberar um sorriso, é uma chique, aqui tem que vai de orelha a orelha, e diga assim, só para o diabo ouvir, é para que eu possa entrar no céu, pastor, é para que eu possa ir para o céu, aleluia, é para que eu possa ter vida abundante na terra, é para que eu possa viver bem nessa terra, é para que eu possa ter saúde, é para que a porta se abra, é para que eu tenha longevidade, é para que eu tenha saúde emocional, é para que eu tenha vida e vida com abundância. Por isso que ele fez pecado no seu lugar, no meu lugar, no seu, no seu, no seu, no seu. Ele tomou o nosso lugar. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Olha que lindo essa comparação, irmãos. O que você fez de bom para merecer o céu? O que você fez de correto na vida um dia que Deus possa ter olhado e falar, esse aí está perfeito, ele pode ir. O céu é graça. Quem um dia for perfeito aqui na terra, ó, fique preocupado. Por quê, pastor? Não se qualifica para ir para o céu. Como assim, pastor? Quem for perfeito não se qualifica para ir para o céu. Por quê? Porque o céu é um favor que ninguém merece.
mais com um barulho desse? Aleluia! Você e eu não fizemos nada de bom, mas recebemos, oh glória, a justiça dele. Por quê? Porque ele falou: se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não vai entrar no céu. Então o que ele fez? Ele assumiu o nosso lugar, pastor, e agora a gente é uma justiça maior do que toda a justiça que já existiu na terra. Oh, glória a Deus! Não tem maior do que essa. Você recebeu a justiça do Filho perfeito de Deus. Preste atenção. Imagina, só existe hoje você no planeta, Breno, e os irmãos também. Mas imagina que só existe você, só você na terra. Você vai andando, o céu está te olhando, o Pai está te olhando. Ó, meu filhinho, ele é justo. Olha lá, ele é justo. Os anjos com bênção preparada para você. Por quê? Porque você crê que o que ele fez é o suficiente para a sua vida. Você depende do que o que ele fez na cruz do Calvário é tudo que você precisa. Quando você crê que o que Jesus fez é tudo que você precisa, é o que você tem que ter, é o que você recebe. Tudo que Deus tem para ele, vem para você. Você está entendendo isso, irmão? Você assume o lugar de Cristo. Que é isso, pastor? Oh, É o glória a versículo Deus! da Bíblia. Não está assim na tua Bíblia? Aquele que não conheceu o pecado, quem foi esse? Jesus Cristo. O fez pecado por nós, no nosso lugar. Lugar de quem? De quem crê. De quem crê em Jesus, no que ele fez na cruz. É por isso que ele subiu, é por isso que ele morreu. Ele completou a obra, ele consumou, está acabado, não tem mais problema. O que eu preciso, pastor? Crer e receber. Agora nós vamos falar como é que crê e recebe. Essa é a questão, irmãos. Quando a gente crê como ele espera, a gente vê coisas sobrenaturais acontecendo. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente confunde. Escuta o que eu vou lhe explicar, irmãos, porque isso é muito importante. Tem crente, irmão Lúcia, tem crente, irmão William, que às vezes faz da fé dele um amuleto. A fé, ela é um meio, ela é um transporte. A base tem que ser o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Amém. Você está entendendo isso? O que ele fez? Ele é a justiça de Deus. Você se colocou, você se transformou, você passou a ser, você que crê, você agora se denomina justiça de Deus em Cristo Jesus. Mas pastor, peraí uma coisa, e o pecado? Então tá bom, vamos lá. A Bíblia falou, 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Renato e Rebeca, presta atenção, o fez pecado por nós para que nele quem? Jesus, nós fôssemos feitos a... Mas pastor, como é que eu continuo sendo justiça de Deus se eu ainda peco? Irmãos, é verdade. Eu acho que a gente deveria, presbítero Edgar, perguntar isso para Deus. Imagina o presbítero Silas, que Deus deve estar assim agora, no trono. Meu Deus, olhando para Jesus do lado direito dele, meu filho, a gente nem pensou nisso, né? Eu declarei todo mundo justiça sua em você, mas eles vão pecar, e agora? Como é que a gente vai fazer? Aleluia! Pergunta para o seu irmão, será que é isso mesmo, irmão? O que você acha? Será que Deus foi pego de surpresa, irmãos? Ele não sabia que você ia cometer um erro, ia pecar. Ele fez algo que agora... Não, agora a gente tem um grave problema. O
disso. Mas se Ele morreu na cruz pelos pecados, abra em Romanos, por favor, capítulo 4. Vamos ler devagar.